ter no mundo homens de valor, que ousem ir, seja onde for, trabalhem pro Senhor, lutando pelo que é bom, que tenham fé e amor, pureza em sua alma, verdade em seu viver. Deus não precisa de homens famosos ou heróis, não quer autoridades com julgamentos vãos, não quer também exércitos dispostos a lutar. Deus quer homens de valor, homens de coragem, amor e compaixão, que tenham lealdade, homens de oração, que lutem pela honra e pela liberdade. Deus quer homens de valor. Boa noite, meu querido amigo, meu querido irmão, homem do caminho. Que bom estarmos mais uma vez juntos para desfrutarmos um pouco da palavra do Senhor. Eu dou boas-vindas a você que já está comigo aí nessa caminhada já há bastante tempo, de todas as segundas-feiras, já está comigo aí participando destes momentos, desses vídeos. E dou boas-vindas também a você que está aqui pela primeira vez, que aceitou este convite para ouvir um pouco das coisas do Senhor nesse programa dos Homens do Caminho, da Comunidade Ramo Novo, a Igreja Sem Paredes. Somos uma igreja que serve ao Senhor, que ama a Deus, que ama as ovelhas, que abençoa e que está preparando os seus queridos para o encontro do Senhor naquele grande dia. Jesus está voltando e nós estamos nos preparando para isso. Você já está preparado? Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra muito gostosa. Ontem foi o Dia dos Pais e meu Dia dos Pais não poderia ser melhor, vendo o que Deus faz na vida daqueles que esperam nele. Louvo ao Senhor pela reunião que tivemos ontem em família, glorifico a Deus e sei que o Senhor tem grandes coisas para mostrar, para revelar a nós a cada dia. Lógico, queria ter meu pai junto comigo, mas meu pai já está na glória do Senhor. E a minha felicidade, a minha alegria é saber que o Senhor Aparecido me revelou grandes coisas do seu coração e me deixou um legado maravilhoso e me ensinou o caminho da verdade, o caminho do Senhor Jesus Cristo. Antes de nós falarmos sobre a palavra que eu quero compartilhar, eu gostaria que você assistisse esse pequeno vídeo sobre a parábola do filho pródigo. Jesus ensinando aos seus discípulos sobre esta grande bênção na vida de um pai e na vida de um filho. A mesma relação que podemos ter entre nós e o nosso Pai Celestial. Que Deus abençoe o seu coração. Assista esse vídeo e nós já voltaremos para ministrar a palavra. Um abraço, meu querido. Já voltamos. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente.
E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Pois bem, meu querido irmão, meu querido amigo, graças a Deus pela palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada, ela é riquíssima em coisas tão poderosas e tremendas. O Senhor revela coisas tão impressionantes ao nosso coração. E nesse dia de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho sobre este pai, da parábola do filho pródigo, que não é nada mais, nada menos que o próprio Deus.
falando sobre a busca do seu filho perdido. Quem é esse filho perdido? Somos nós. Somos aqueles que um dia resolveram viver a sua vida por sua própria conta. Como diz lá em Isaías capítulo 53, ovelhas, né? Éramos como ovelhas perdidas, cada um andava pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre o Senhor Jesus Cristo a sua ira para aplacar o nosso pecado e nos receber como filhos. Veja então, meus irmãos, meus amigos, que esta parábola contada, eu nem vou ler o texto, mas se você quiser, você encontra essa parábola do filho pródigo aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11 até o 32. Lucas capítulo 15, do versículo 11 até o versículo 32. Essa história, ela é tão maravilhosa, esta parábola que Jesus contou, porque ela vai em cima de tantas coisas que você pode extrair, e eu desafio você a meditar nessa palavra para que Deus fale contigo. Mas eu gostaria de compartilhar nesses minutos que nós temos sobre duas coisas importantes na vida dessas duas pessoas. Na verdade, na vida dessas três pessoas, porque havia um outro filho também. A relação desse pai com os seus dois filhos e aquilo que aconteceu nessa linda narrativa. Pois bem, meus queridos, esse moço resolve um dia deixar o conforto do seu lar, a segurança com o seu pai e viver a sua vida. E ele pede ao seu pai, então, o seu dinheiro, a sua herança, e sai para viver, como disse no vídeo que nós assistimos. Ele saiu para uma terra longínqua e para gastar tudo aquilo de maneira dissoluta. E eu fico pensando na atitude do pai. Porque o pai chega naquele momento em que ele diz: eu não posso mais impedir meu filho de fazer o que ele deseja. Enquanto eu o tenho como uma criança, como um adolescente, quase jovem, eu ainda consigo segurá-lo e fazer com que ele esteja aqui comigo em obediência, mas vai chegar um momento em que isso não será mais possível. E ele entendeu isso. Ele não forçou a barra com seu filho. Ele falou: então está aqui, filho. Eu já começo a ver aí a compaixão desse pai, porque ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia exatamente o que ia acontecer e a sua primeira atitude era se colocar em oração pelo seu filho. Era se colocar, era derramar o seu coração, não se importando com o dinheiro, não se importando com aquilo que ele estava perdendo. E realmente estava perdendo dinheiro. Parte da sua herança, que era grande, ele estava dizendo: não, eu não verei mais isso. Mas ele não estava interessado em dinheiro, como muitos hoje estão. Como muitos pais, muitos homens estão interessados apenas em dinheiro. E quando os seus filhos fazem alguma coisa de errado, eles não querem mais saber: você não é mais meu filho. E riscam o nome do filho da sua vida. Este pai, logo no primeiro momento, ele não fez isso, mas ele começa derramando compaixão sobre a vida do seu filho. E ele lança aquele dinheiro sobre a sua mão e o libera para partir e fazer o que ele bem entendesse. Mas esse pai teve uma atitude, uma segunda atitude também muito interessante, que foi a esperança. Eu creio, e conforme eu vou lendo o texto, conforme eu vou lembrando da história, eu tentando mentalizar essa história, eu chego à conclusão que esse pai ficava todos os dias na sua varanda, talvez, ali na porta da sua casa, olhando para o caminho onde o filho o deixou, colocando ali, olhando para aquele caminho no horizonte, tentando ver a imagem do seu filho voltando para casa.
E ele nutria essa esperança de ver novamente o seu filho de volta aos seus braços. Talvez todos os dias a frustração de não ver o seu filho pudesse aumentar, mas nunca sobrepujou a esperança que ele tinha. E pela fé que ele depositava no seu Deus de que realmente aquele filho voltaria. Na verdade, meu querido amigo, é assim, exatamente assim que Deus age conosco. Porque o que acontece muitas vezes é que quando o pecado começa a dominar o coração de uma pessoa, ela se torna cega, surda à voz da razão e à visão daquilo que realmente Deus tem para a sua vida. Mas quer viver da maneira como bem entende, como o seu coração deseja. E aí, o pecado leva as pessoas a ter atitudes como esse moço, este filho, chamado aqui no texto de o filho pródigo. E aqui a atitude do filho é aquela atitude intempestiva, sem misericórdia, sem a graça, sem levar em conta tudo aquilo que o pai havia ali construído para ele e dado a ele em amor. E esse moço sai e vai viver a sua vida de pecado. E o pecado o consome de uma maneira extraordinária. Note na palavra que este moço angariou amigos, mas amigos do mundo e amigos do dinheiro, amigos das festas, amigos de quando você está com saúde, são amigos irreais. Não são amigos verdadeiros. São amigos apenas daquilo que você pode oferecer. Chega um momento, então, que há uma fome, um terrível momento naquela terra onde o moço estava vivendo, e ele começa a perder todo o seu dinheiro e os amigos se vão. E a verdade, meus irmãos, é que esse moço se vê em plena miséria. Assim como a Bíblia diz que o pecado faz com o ser humano. O pecado tem esse poder de levar o homem à plena miséria, em todos os sentidos. Talvez você conheça alguém aí que você olhe e consiga ver isso. Mas muitas vezes o pecado não leva a pessoa a uma miséria material, mas leva a uma miséria de espírito. Este moço então passa a procurar alguma coisa para fazer, para suprir as suas necessidades, a sua fome, e a única coisa que ele encontra era um cidadão que tinha porcos no seu terreno, e ele quer um emprego para cuidar e apacentar aqueles porcos. Veja, querido, que onde o pecado leva a pessoa. E este homem dá esse emprego para o moço, e ele não tinha nada para comer, e ele deseja comer aquelas bolotas, como diz alguns textos, algumas versões diz exatamente isso. Ele tem vontade de comer aquelas alfarrobas, aquelas bolotas que os porcos comiam. Exatamente como o pecado faz com as pessoas. Bem, a atitude daquele moço que era alvo das orações do seu pai, agora Deus toca em seu coração. E ele diz de uma maneira tão profunda, já sentindo o toque do Senhor na sua vida, e ele cai em si e diz: quantos trabalhadores do meu pai têm fartura, e eu aqui estou perecendo, morrendo de fome, desprezado, vivendo dessa maneira tão horrível. E ele cai em si e pensa no seu pai, mas como ele foi tocado por Deus, ele diz: eu já não tenho mais dignidade para requerer dele a sua real condição como filho.
E ele começa a pensar, elaborar aquilo, um discurso para dizer ao pai: pai, eu pequei contra o Senhor. Eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas então o Senhor me faça como um dos seus trabalhadores. E me faça trabalhar entre eles para que eu viva debaixo pelo menos da tua misericórdia. Que atitude maravilhosa desse moço. Agora sim, tocado por Deus, ele reconhece a sua miséria e volta-se imediatamente para o pai. E eu aqui fico imaginando a cena, né, da qual todos os dias aquele homem esperava. E ele, na sua varanda, de repente, vê uma imagem de alguém se aproximando. Andando por aquele caminho que um dia aquele moço deixou com toda a sua pseudo-alegria. Agora ele volta cabisbaixo, disposto a se tornar como um dos trabalhadores do seu pai. Bom, querido, o encontro não poderia ser mais emocionante. E ali junta duas situações interessantes, que é a consciência e a verdade que caiu no coração daquele moço com a grande misericórdia do seu pai, com a grande compaixão daquele homem que o abraça, o beija, sem se importar, sem querer saber se aquele moço estava limpo ou não, se ele estava sujo ou com alguma doença, ou seja lá como fosse. Maltrapilho, fedendo a porco, fedendo chiqueiro. O pai não quer saber se aquele filho estava numa condição deplorável. Ele simplesmente abraça aquele filho e não quer saber desse discurso do menino, do rapaz. Ele quer aplicar sobre ele sua grande compaixão, o seu grande amor. Ele o traz, chama os seus servos e diz para eles: coloque o anel da família no seu dedo, coloque a melhor capa e vamos festejar. Vamos matar um novilho cevado e vamos celebrar, porque este moço estava perdido, foi achado, ele estava morto e reviveu. E eu quero dizer para você que é desta maneira que eu me sinto com Deus, porque eu também, em meio ao meu pecado, quando antes eu percebi o quanto eu estava perdendo em não andar com Deus, em não servir a Cristo, em não andar na sua palavra, como eu mesmo estava vivendo como um deles. Vivendo no meio de um chiqueiro, daquele lamaçal de lodo do pecado. Logo em seguida, o irmão mais velho, vendo aquela cena, ele começa a questionar os seus empregados do seu pai, e ali ele sabe, fica sabendo que o seu irmão voltou, e ele se volta com ira, porque ele achava que aquele moço, aquele seu irmão, não merecia o perdão do pai. E o pai o procura mais uma vez. O pai tem que tratar com uma situação de um filho, mas com uma outra conotação. Com um filho que estava sempre com ele, mas que agora não percebe que esse filho nunca teve gratidão ao seu pai. E ele começa a ensinar esse moço uma nova vida, dizendo: filho, tudo o que eu tenho é teu, tudo. Você tem liberdade aqui, você é meu filho, você usa o anel da família, você usa a capa da família. Tudo isso é teu e você não sabe desfrutar. Parece que você quer apenas que eu te dê uma festa, um cabrito para você matar e comer com seus amigos. É só isso que importa para você. Tudo o que você tem não vale. Esta é a grande mensagem para nós hoje. Que nós possamos ver
a graça de Deus das maneiras mais poderosas que nós temos neste texto. O amor do Pai, a compaixão do Pai sendo oferecida a um filho pecador, e o amor do Pai e a graça do Pai sendo oferecida a um filho ingrato. No final das contas, nós podemos ver que este Pai amoroso recebe os dois filhos, cada um com o seu tipo de pecado, da mesma maneira, com o mesmo coração, com a mesma intensidade e de formas tão diferentes, mas revelando o mesmo amor, a mesma graça, a mesma misericórdia, a mesma compaixão. Eu gostaria de que esta noite você pudesse refletir sobre a tua relação com Deus Pai, o nosso Pai Celestial. E que este Dia dos Pais que passou, que foi ontem, não fique apenas ontem, porque todos os dias é Dia dos Pais. Todos são dias dos pais. Todos os dias dos 365, 366 dias do ano são o Dia dos Pais. Para nós olharmos para esta figura e sabermos que nós temos um Pai que vela por nós, que é o nosso Deus. Então, nesta relação com o Senhor, nós possamos encontrar aquele que se deu por nós, que é o seu Filho Jesus, que foi o preço que o Pai pagou para resgatar os seus filhos. Eu e você. Então, meu irmão, que nesta noite você tenha em seu coração esta grande bênção para que você possa olhar para esta vida com outros olhos, com os olhos que Deus deseja para você. Olhos de graça, olhos de bênção, de misericórdia, de compaixão, de amor e de vida. Porque, na verdade, meus irmãos, meus amigos, o que Deus tem para oferecer para nós não é somente uma vida abundante nesta terra, mas Ele tem uma eternidade junto dEle para celebrarmos, para vivermos felizes eternamente na glória do Senhor. Então eu gostaria de deixar essa palavra para você, para que o seu coração hoje viva para este Pai, o nosso Pai Celestial. Que você tenha esta graça no seu coração, este entendimento dado pelas Sagradas Escrituras, onde você encontra o amor de Deus revelado. Que Deus possa abençoar seu coração. Que Deus possa falar com você esta semana e você tenha grandes experiências com o nosso Pai Celeste. Vamos ouvir então uma canção agora, falando sobre os braços do Pai. E que Deus possa abençoar seu coração. Que seja uma bênção na sua vida. Já voltamos, em nome de Jesus. Não há lugar melhor com tamanho
Vamos juntos, não há lugar melhor. Não há lugar melhor. Tamanha paz, mas igual eu nunca encontrei jamais. É o lugar do meu prazer, onde todo medo se vai. É o lugar do meu descanso, os braços do meu Pai. Os braços do meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na luz, na cruz, nos braços do meu Pai, nos braços do meu Pai. Eu era triste, sem lugar pra onde ir, mas o Pai com seus braços de amor restaurou-me um sorrir, deu-me parte em sua herança, vestimenta, vinho e pão, porque tinha um lugar para mim no seu coração. Braço do meu Pai. Os braços do meu Pai são os braços de Jesus. Quando foram estendidos, eu fui recebido lá na luz, na luz, nos braços do meu Pai, nos braços do meu Ó Pai, através de Jesus realizou essa obra tremenda em nossas vidas. Pois bem, meus irmãos, graças a Deus, glórias a Deus por esta música tão maravilhosa. Eu louvo ao Senhor por esta canção, pela inspiração que Deus deu ao nosso irmão Asaf Borba. E Deus possa nos abençoar sempre. Vamos cantar essa música durante essa semana. E você sinta que Deus tem cuidado de você o tempo todo. Deus não larga de você. Deus não te abandona. Deus não te deixa na mão. Deus não te deixa aquém. Vamos orar. Vamos encerrar este programa e pedir a bênção do Senhor. Vamos então orar. Pai, eu te louvo, Senhor, por este tempo, por este momento em que pudemos falar sobre as coisas do Senhor, meditar um pouco na palavra do Senhor, nesta parábola tão linda, tão maravilhosa, e que retrata realmente, ó Deus, a tua relação conosco, do Senhor nos buscar e nos salvar das nossas mazelas. Eu te louvo, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus tremendo, um Pai maravilhoso, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe nesta noite e durante esta semana. Fala conosco, nos inspira, nos capacite, Senhor Deus, a viver esta vida debaixo da tua graça.
É isso que eu te peço, Senhor, sobre todos esses homens, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida, meu querido. Você é muito importante para Deus. Eu amo você em Cristo Jesus. Sobre toda